Olá! Hoje vamos mergulhar direto numa avaliação estratégica super fascinante e bem complexa a potencial aquisição da SAF do Botafogo pela GDA Luma Capital. A gente sabe que a situação atual do clube carioca envolve uma teia gigante de disputas financeiras, então a nossa ideia aqui neste explainer é estruturar tudo isso de um jeito claro, analítico e bem direto ao ponto. Vamos lá? Bom, para garantir que a gente cubra tudo sem perder o foco, nossa conversa vai passar rápido por 6 pilares. O cenário atual da SAF do Botafogo, quem é a GDA Luma, qual o racional por trás dessa operação, as projeções para o futuro, um mapeamento dos riscos críticos e, claro, os principais key takeaways para a gente fechar a análise. Ponto número 1. O cenário do Botafogo SAF focado na atual crise de liquidez e nesse impasse societário. E para entender o contexto, a gente precisa olhar para a urgência da coisa. Olha só o tamanho desse buraco. O estado pré-falimentar que foi parar na justiça é simplesmente brutal. A gente está falando de um passivo colossal na casa de 2,7 bilhões de reais. E isso tudo impulsionado por um déficit operacional de 287 milhões. É um retrato bem claro de uma falta absoluta de liquidez. Literalmente, falta dinheiro em caixa até para honrar a folha salarial básica no curto prazo. E como a gente chegou até aqui tão rápido? Bom, a escalada dessa crise tem marcos bem definidos. Tudo começou lá no início de 2026 com um empréstimo de 25 milhões de dólares para quitar um transfer ban, sabe? Mas a coisa virou uma bola de neve. O pedido de recuperação judicial em abril precipitou a suspensão dos direitos da controladora, a Eagle Bidco. Isso criou um vácuo de governança gigantesco da noite para o dia e uma necessidade desesperada por dinheiro novo. Ponto 2. Vamos dar uma olhada no perfil da GDA Luma, que é uma verdadeira especialista em ativos que a gente chama de distressed. A figura central, a força motriz por trás desse fundo, é o Gabriel de Alba. E aqui vai um detalhe crucial para a nossa análise. A GDA Luma não é um fundo de private equity tradicional, tá? O foco exclusivo deles é o que o mercado chama de Distressed for Control. Ou seja, eles compram dívidas com um super desconto justamente para tomar as rédeas de empresas muito alavancadas, mas que no fundo ainda têm uma operação viável. E o histórico deles atesta que essa metodologia extrema funciona. A gente vê de tudo aqui, desde a Red Gateway Casinos, que estava quase falindo, passando pelo resgate histórico do Cirque du Soleil bem no olho do furacão da pandemia, até instituições financeiras. A lógica de operação é sempre a mesma. Eles injetam dinheiro fresco, fazem uma reestruturação bem severa e assumem o controle corporativo. Ponto 3. O racional da operação. Afinal, qual é o encaixe estratégico por trás disso tudo? 55 milhões de dólares. Guarda bem esse número. Ele representa a dívida que foi acelerada e que o Botafogo hoje deve à GDA Luma. Tudo por conta daquelas cláusulas ativadas logo depois do pedido de recuperação judicial. Essa cifra colossal é basicamente a âncora de toda a estratégia deles para adquirir a SAF. Então, como funciona a jogada? Eles pegam esses 55 milhões de dólares em dívida e convertem em equity, ou seja, em participação acionária direta. Ao mesmo tempo, injetam capital novo para limpar aquelas restrições urgentes que travam o mercado, tipo bloqueio de transferências. Com isso, a GDA Luma consegue quebrar a paralisia institucional e aplicar exatamente o modelo de reestruturação de choque que o clube necessita agora. Ponto 4. Projeções futuras. Quais são os cenários e as oportunidades reais na mesa? Tirando o resgate imediato da frente, a gente tem um contraste bem interessante nas projeções futuras. De um lado, o cenário dos sonhos, o mais otimista, um crescimento agressivo de receitas e investimento direto no elenco esportivo. Do outro lado, o cenário conservador. E convenhamos, esse aqui tem muito mais a cara da GDA Luma. Um foco total em um período longo e rigoroso de ajustes, corte de gastos e a estabilização lenta dessa dívida bilionária. Mas, se essa estabilização mais conservadora der certo, as oportunidades que surgem são incríveis. A gente está falando de alavancar a marca Botafogo globalmente, criar novas linhas de receita fortíssimas com mídia e explorar agressivamente ativos como o Estádio Newton Santos e as categorias de base. É justamente esse potencial gigantesco de retorno futuro que atraiu os olhos do fundo lá no começo. Ponto 5. Mapeamento de riscos críticos. Nenhuma análise está completa sem entender exatamente o que pode dar errado. E olha, o modelo Distressed definitivamente não é para amadores. Ele carrega riscos altíssimos porque depende demais de precificações com desconto e de garantias que precisam ser blindadas. Num processo super complexo de recuperação judicial, cheio de credores diferentes e ações rolando ao mesmo tempo, qualquer tropeço jurídico pode simplesmente gerar o colapso da operação. O risco de perda total do capital injetado é real.
E quando a gente fala da prática no futebol, o risco financeiro e o risco esportivo andam abraçados. Pensa bem. Um time indo mal em campo destrói na hora qualquer projeção otimista de bilheteria e direitos de transmissão. Basicamente, se a bola não entra, a conta não fecha. E o frágil balanço da SAF volta direto para a beira da falência. Para piorar, o fogo cruzado nos bastidores é imenso. Tem disputas societárias pesadas com acionistas atuais, com fundos internacionais gigantes como a Ares Management, além daquela relação sempre delicada com o clube social associativo. Tudo isso cria um ambiente de governança extremamente volátil. É um cenário que vai exigir uma gestão operando com precisão cirúrgica. Ponto 6. O nosso resumo executivo e as recomendações finais, os famosos Key Takeaways. Juntando todas essas peças, a diretriz principal fica inegável. Qualquer potencial entrada da GDA Luma precisa ser vista de forma bem fria, puramente como um resgate financeiro corporativo. Não é a chegada de um dono torcedor com cheque em branco. Isso exige do clube uma disciplina institucional implacável, transparência total na governança e um foco absoluto em sanar as dívidas antes de qualquer outra coisa. E para fechar a nossa análise de hoje, deixo uma provocação para a gente refletir. Com esses fundos agressivos de ativos estressados assumindo cada vez mais o papel de salvadores modernos, será que os nossos clubes vão conseguir adaptar a sua governança a tempo? Ou a gente está apenas trocando uma crise por outra, entrando numa era corporativa muito mais fria e implacável no futebol? Fica o questionamento estratégico. Muito obrigado por mergulhar nesse explainer com a gente e até a próxima!